Capítulo 1 A Guerra na Capital. Parte 1. Mês de fogo baixo, nono mês, terceiro dia, 17 horas e 44 minutos. A porta da sala da recepção se abriu lentamente. Embora as dobradiças tivessem sido recém-oleadas e deveriam abrir sem problemas, a porta se abriu lentamente, como se houvesse uma diferença enorme entre a pressão do interior e do exterior. Assim como o coração de Sebas. Se a porta soubesse como ele se sentia, ela não abriria, mas mesmo assim abriu e ele podia ver tudo o que o esperava lá dentro. Esperando dentro do quarto geralmente vazio estavam 4 figuras heteromórficas. Um deles era um guerreiro da cor ciano. Ele tinha cancelado sua aura fria e se endureceu com uma alabarda na mão. Outro deles era um demônio. Que tipo de emoção estaria se escondendo atrás de seu rosto debochado? Nos braços do demônio havia um feto parecido com um anjo com asas que pareciam ramos de árvores. E o de último? Eu não tenho nenhuma desculpa para chegar atrasado. Usando toda a sua força de vontade para suprimir o tremor em sua voz, Sebas ofereceu uma profunda reverência ao Ser Supremo que era o único sentado. Para Sebas, que serviu como administrador e mordomo, não era mais que um ser que deveria ceder ao medo e respeito. Um dos 41 seres supremos. Aizoal-Gov, o governante de Nazarick que possuía um poder esmagador. Em sua mão estava o cajado de Aizoal-Gov, emitindo uma aura escura. Em suas órbitas vazias, tremulavam fracas chamas vermelhas. Sebas podia sentir aqueles olhos varrendo lentamente sua figura inclinada. Não se preocupe com isso, Sebas. É minha culpa por chegar sem aviso prévio. Além disso, não podemos ter uma conversa se você estiver curvando-se debaixo da porta. Sim? Sebas reagiu à voz pesada e ficou com a cabeça ainda abaixada. Quando ele se aproximou, ele sentiu um frio na parte de trás. Eu podia sentir a hostilidade escondida e intenção de matar. Seu olhar se moveu lentamente para os 2 guardiões. Eles não pareciam como se estivessem prestando atenção nele, mas apenas uma pessoa normal pensaria isso. Sebas não poderia lhe dizer algo. Nesta atmosfera tensa, não havia aura agradável. Era exatamente o contrário, ele estava sendo tratado como um inimigo. Sebas podia adivinhar o porquê eles tomariam tamanha hostilidade para ele e imaginou se alguém podia ouvir seu coração batendo. Será melhor para você parar, ai. NT, a alabarda é uma antiga arma composta de longa haste atravessada por lâmina em forma de meia-lua. A voz fria de Demiurgo parou Sebas. Estava um pouco longe do mestre. Não estava muito longe para manter uma conversa e estava em uma distância respeitosa, considerando o quão grande o quarto era. No entanto, se fosse Ais, teria dito para Sebas se aproximar. A falta de tais palavras deu a Sebas um forte sentimento de isolamento. Não só isso, mas a distância estava dentro do raio de ataque ideal de Cocytus. Solution, que veio com Sebas, também estava de pé perto da porta. Agora, Sebas não conseguia entender como, mas Ais tinha feito um som oco com seus dedos esqueléticos. Eu vou te perguntar uma coisa primeiro, Sebas. Eu tenho que explicar por que estou aqui? Havia apenas uma razão. A situação estava dizendo o suficiente. Não, eu entendo. Então eu quero ouvir de sua própria boca, Sebas. Eu ouvi o relatório, parece que você pegou uma linda mascote. Como ele esperava. Sebas sentiu um arrepio na espinha. Então ele se lembrou de que ele ainda não tinha respondido ao seu mestre e rapidamente levantou a voz. Sim. Essa é a sua resposta final. Vou perguntar de novo, Sebas. Estás criando uma linda mascote? Sim, eu estou criando uma. Então eu vou ouvir isso de você em primeiro lugar. Por que não me reportou? Sebas olhou para baixo com os ombros tremendo, temendo de que a situação piore se ele falar algo. Vendo como Sebas ainda não tinha respondido, Ais se inclinou para um lado da cadeira.
O estalo ecoou bem alto pela sala. O que, Sebas? Parecem estar suando. Você quer um lenço emprestado? A estirou um lenço branco com um movimento exagerado e casualmente jogou-o na direção de Sebas. O lenço passou voando pela mesa e abriu-o antes de cair no chão. Eu permito que você use-o. Sim. Obrigado. Sebas deu um passo para pegar o lenço, mas hesitou em usá-lo. Não há nada como o sangue de seu animal de estimação sobre ele. Eu só não quero ver você suar abundantemente. Peço desculpas por mostrar meu lado inapropriado. Sebas abriu o lenço e limpou o suor. O lenço mudou de cor ao absorver, inesperadamente, uma grande quantidade de umidade. Agora, Sebas. Quando eu o enviei para a capital, lhe pedi para registrar tudo e enviar relatórios. Isso porque é difícil determinar que informação é útil ou não. Bem como, há um monte de rumores que foram escritos no relatórios, certo? Sim, é isso mesmo. Então Demiurgo, vou pedir a confirmação, você também já viu todos os relatórios enviados por Sebas? Havia alguma menção da mascote no relatório? Não, Ains-sama. Eu verifiquei novamente várias vezes, mas não houve menção. Então Sebas, me diga por que você fez isso. Por que não reportou? Eu quero saber por que ignorou minha ordem. A palavra Ais ou Algovin não é suficiente para forçá-lo. Essa frase abalou a atmosfera. Sebas apressadamente respondeu. Claro que não. É a minha loucura, pensei que não era importante o suficiente para dizer-lhe, Ains-sama. O silêncio desceu. 4 intenções de matar perfuraram seu corpo, Cócitus, Demiurgo, o anjo que Demiurgo sustentava nos braços e Solucion. Com um único comando, não hesitaram em atacá-lo. Ele não tinha medo da morte. Morrer por Nazarick era uma grande honra, mas a ideia da morte como traidor fez o corpo de Sebas tremer. Para uma criação dos 41 seres supremos, morrer como um traidor era o maior castigo que ele poderia ter. Neste momento o rosto de Sebas estava cheio de suor, novamente, Ais falou. Então, o que você está dizendo foi sua própria decisão tola. É isso que você quer dizer? Sim, Ais-sama. Por favor, perdoe a minha indiscrição. Isso eu entendo. Depois de ouvir o pedido de desculpas sincero Sebas, a voz neutra de Ais voltou mais uma vez. Como não havia ordens para eliminar Sebas, a atmosfera tinha voltado ao normal. No entanto, Sebas não podia ficar quieto ainda mais quando a próxima ordem de Ais fez seu coração afundar. Solucion. Traga a mascote de Sebas aqui. Entendido. Após Solucion sair, a porta se fechou silenciosamente. Sebas sentiu os passos afiados de Solucion além da porta, andando cada vez mais longe. Nesse lugar, havia 4 seres heteromórficos, Ais, Demiurgo, Cócitus e o anjo estranho. A razão deles não se preocuparem em esconder sua aparência, era porque não havia necessidade. Se alguém de Nazarick quisesse silenciar alguém, matar era o melhor método. Ele deveria ter agido mais cedo. Sebas negou dentro de sua cabeça, já era tarde demais para tais pensamentos. Ele podia sentir 2 pessoas se aproximando da porta. O que deveria fazer? Sebas olhou para o teto vazio. Se ela está vindo aqui, então ele tinha que decidir. Houve apenas uma opção. Ele olhou para Demiurgo e Ais que ainda estavam observando, seu olhar abaixou mais uma vez. Elas bateram na porta e se abriu. Havia 2 mulheres de pé, como esperado. Eu a trouxe. Embora Sebas estivesse de costas para ela, ele podia ouvir a respiração ofegante de Tsuari na porta. Talvez ela estivesse em pânico depois de ver um diabo como Demiurgo. Talvez ele estivesse com medo depois de ver um inseto gigante, Cócitus. Talvez ela estivesse apavorada depois de ver um anjo que parecia um feto. Talvez estivesse petrificada depois de ver a morte encarnada, Ais. Ou talvez fosse isso.
O descontentamento dos guardiões se intensificou com Tsuari na frente deles. De alguma forma, ela era a personificação dos erros e falhas de Sebas. Tsuari não conseguia parar de tremer com toda essa hostilidade dirigida a ela. Neste mundo, os guardiões eram os seres finais, e todos os fracos tremem de medo com a simples visão deles. O fato de que Tsuari não chorou já era um feito incrível. Sebas não olhou para trás, mas podia sentir o olhar fixo de Tsuari nele. Sua coragem veio do fato de que Sebas estava no mesmo quarto. Cócitos, Demiurgo, parem. Aprendam com o exemplo de Victim. Com a voz suave de Ais, a atmosfera mudou. Não, eu devo dizer que toda a hostilidade em relação a Tsuari desapareceu. Ais estendeu a mão esquerda para Tsuari e fez um gesto para ela entrar. Entre, mascote humano de Sebas, Tsuari. Como se ela estivesse sob um feitiço, ela entrou na sala com passos vacilantes. Você não tentou escapar, você é muito corajosa. Ou você encontrou alguma solução? Que de acordo com a sua forma atual, o destino de Sebas será decidido. Tsuari, que tremia sem parar, não podia responder. Sebas sentiu o olhar em suas costas se intensificar. Era o único que me deixava saber como ela realmente se sentia. Sem hesitar, Tsuari ficou atrás de Sebas como quando ela entrou na sala. Cócitos se movia lentamente e ficou atrás de Tsuari como se estivesse esperando por algo. Tsuari agarrou o canto da manga de Sebas. Sebas conseguia se lembrar da primeira vez que ela tinha agarrado no beco. Talvez se tivesse agido com mais prudência no momento, isso não teria acontecido. Demiurgo olhou Tsuari com frieza e, de repente, ajoelhe-se em mim. O som de bater um prego foi realizado. Demiurgo, que estava prestes a falar, entendeu o que seu mestre queria, e engoliu as palavras que ele queria dizer. Tudo bem, Demiurgo. Por ter a coragem de não fugir, eu, o governante de Nazarick, perdoarei a sua falta de boas maneiras. Minhas mais profundas desculpas. Ais lentamente assentiu o pedido de desculpas de Demiurgo. Então, a cadeira rangeu quando o peso movia. Em primeiro lugar eu deveria me apresentar. Eu sou Aizo Algovo, mestre de Sebas. Um dos 41 seres supremos que controlavam tudo, até mesmo a vida e a morte de Sebas. A declaração de seu mestre, sendo ele um servo, o trouxe a maior alegria. Infelizmente, a felicidade era apenas forte o suficiente para fazer com que as suas costas se acalmassem um pouco. Não foi porque Tsuari estava lá, mesmo por um momento ele esqueceu que ela estava lá. Não, era outra coisa. Enquanto Sebas pensava sobre isso, a conversa continuou. Ah! Eu sou. Tudo bem, Tsuari. Eu só preciso saber que você existe. Não tenho nenhum interesse além desse. Você só precisa estar aí. Você logo vai descobrir por que eu te chamei. Então. A luz vermelha nas bacias dos olhos vazios de Ais se moveu. Sebas, eu quero ouvir de você. Eu pedi para agir o mais discretamente possível. Sim. Por causa desta mulher inútil, permitiu que um problema chato fosse desenvolvido, estou certo. Tem razão. Tsuari tremeu um pouco com a menção de inútil, mas Sebas permaneceu imóvel. Você não acha que foi um ato decidido desobedecer meu pedido? Desculpo-me profundamente que meus pensamentos superficiais tenham lhe perturbado. Eu vou tomar cuidado, então algo como isso nunca vai acontecer novamente. Está bem. Meu senhor. Eu disse que tudo bem. Ais definiu a sua posição mais uma vez e a cadeira rangeu. Todo mundo comete erros. Sebas, perdoe sua transgressão. Obrigado Ais-sama, por sua generosidade. Mas cada erro tem um preço, matá-la. A atmosfera da sala ficou tensa novamente e sentiu como se a temperatura tivesse descido um par de graus. Não, não foi bem assim. O único que sentiu isso foi Sebas. Todos os outros de Nazarick estavam impassíveis. Sebas engoliu a saliva.
O que ela fez, para ser morta? Não, não havia necessidade de perguntar. As coisas terem que ser dessa maneira fizeram a coração e a boca de Sebas ficarem pesados. Eu imploro seu perdão. 1. Eu quero que você elimine a raiz do seu erro, redimindo-se desta maneira. Se qualquer vestígio de seu erro persistir, seria um mau exemplo para os outros. Você é o mordomo de Nazaré. Aquele que está acima de muitos. Se alguém em uma posição tão importante não faz nada para corrigir seus erros. Sebas soltou um suspiro profundo e respirou novamente. Ele, que se esquivou antes, mesmo do mais forte dos adversários, se sentia como uma pequena presa encurralada por um predador. Sebas, você é alguém que segue as decisões dos 41 seres supremos ou é alguém que segue suas próprias decisões? Isso é. Não há necessidade de palavras. Responda-me através de suas ações. Ais fechou os olhos e abriu-os novamente. Hesitando apenas por um segundo, não, nem por um segundo, foi um longo tempo para hesitar. Foi o tempo suficiente para os servos fiéis como Cócitus, Demiurgo e Solução mostrarem hostilidade novamente. Naquele tempo, Sebas chegou a uma conclusão. Sebas era o mordomo Nazaré. Ele não era nada mais do que isso. Sua boba hesitação causou esta situação. Se ele tivesse pedido permissão antes, isso não teria acontecido. Foi tudo culpa dele. Os olhos de Sebas emitiram um olhar de aço. Dando a volta em Tsuari e a apertando com as mãos. Elas flutuam na incerteza por um instante antes de caírem. Tsuari conseguia entender a conclusão que veio de Sebas depois de ver seu rosto. Ela sorriu e fechou os olhos. Não havia nenhum sinal de medo ou desespero. Tinha o rosto de um mártir que estava disposto a aceitar seu destino. Os movimentos de Sebas não deixaram qualquer dúvida. Sebas estava calmo. Sua ação era como um servo fiel de Nazaré deve agir. Não havia nenhuma razão para desobedecer às ordens de seu mestre. Não havia nenhum arrependimento. Só podia haver lealdade. Sebas agarrou seu punho firmemente para conceder a única concessão que poderia se permitir ao luxo de dar, uma morte rápida. Seu punho voou em direção à cabeça de Tsuari. Então, algo duro interceptou o punho. Por que você está interferindo? O punho de Sebas, que supostamente faria voar a cabeça de Tsuari, havia sido bloqueado. Um dos braços de Cócitus tinha pegado seu punho. Porque o impediu de realizar a sua ordem, a não ser que Cócitus foi desobedecer ao mestre. Mas o espanto de Sebas apagou-se imediatamente. Retire-se, Sebas. Quando eu estava prestes a dizer uma segunda vez, Sebas obedeceu às palavras de Ais. Não houve repreensão da parte de Cócitus, apenas um pedido para Sebas se retirar. Em uma palavra, a razão pela qual Cócitus parou Sebas, foi porque eles tinham planejado assim. Foi tudo um ato, desenhado para testar a lealdade e vontade de Sebas. Tsuari abriu os olhos ligeiramente e confirmou que sua morte não aconteceria. Como a ameaça de morte se foi, junto também com toda a sua tensão e Tsuari chorou quando seu corpo começou a tremer. Suas pernas pareciam que poderiam cair a qualquer momento, mas Sebas não iria sustentá-la. Não, ele não podia sustentá-la. O que eu poderia fazer? Ele era um homem que a tinha abandonado. Ignorando Tsuari, que foi possuída pelo medo, Cócitus e Ais começaram a falar um com o outro. Isso foi. Certamente. Uma morte certa. Suspiro. Então eu vou declarar que a lealdade de Sebas já não está em dúvida. Você fez bem, Sebas. NT, o suspiro que Cócitus faz depois de dizer algo. Sim. Sebas se inclinou com uma expressão rígida. Demiurgo. Qualquer objeção? Nenhuma. Cócitus. Nada. Victim. ReuPHT vai. Luxiar GFO ReuPHTB, nenhuma. Então, vamos passar para a próxima pergunta.
Ais ficou com um estalar de dedos e deixou suas roupas agitarem com um aceno de seu braço. Graças a Sebas, que recolheu uma grande quantidade de informações. Não há razão para ficar aqui mais tempo. Portanto, vamos voltar a Nazarick. Sebas, eu vou deixar esta mulher aos seus cuidados. Posso dizer que, enquanto a sua lealdade não mudar, eu não irei interferir, mas devemos examiná-la um pouco antes de deixá-la ir. Seria problemático se ela decidir ir por aí contando histórias selvagens, não é, Demiurgo? Sim, é verdade. Enquanto existem inimigos desconhecidos, devemos evitar qualquer vazamento de informações sobre nós, tanto quanto possível. Então o que devemos fazer? Eu sugiro que a examinem primeiro. Uma boa ideia. Sebas, vamos adiar a questão de como lidar com Tsuari por um pouco mais de tempo. Não vamos matá-la, mas isso não é uma garantia total. Sebas não conseguia esconder sua surpresa. Estas palavras significavam que o destino de Tsuari ainda não estava claro. Não, isto significa que mesmo o grande soberano de Nazarick foi incapaz de tomar uma decisão imediata. Ais-sama, é por causa dos meus erros que estão se retirando desta mansão, a capital. É assim, mas não completamente. Como eu disse, temos obtido todas as informações que precisamos. Enquanto não há nenhuma razão para ficar escondido aqui, eu julguei que seria mais seguro apenas nos retirarmos. Demiurgo, pegue Victim e volte primeiro. Ais recebeu o feto angelical e ativou a sua magia. Greater Teleportation. Ais agitou seu manto como quando um ator ativa a sua magia. Sua figura parecia como se tivesse sido sugado para um buraco negro e desapareceu. Por um momento, Sebas foi confundido pelo novo ato de Ais que nunca tinha visto antes, mas recuperou a compostura. Demiurgo, ela parece estar muito cansada, então eu quero deixá-la descansar um pouco. Eu acho que não haverá nenhum problema se eu levá-la agora. Eu acho que você está certo, Sebas. Demiurgo sorriu diabolicamente e gesticulou suavemente em direção à porta, como se estivesse apontando. Mas eu quero que você tenha em mente que vamos a chamar novamente, se necessário. Isto pode ser desnecessário, mas eu não quero caçar uma raposa na capital. Por favor, siga-me. Sim? Tsuari respondeu com uma voz rachada e seguiu Sebas com as pernas mal se movendo. Seus passos ecoavam no corredor. Eles caminharam em silêncio e logo chegaram ao quarto de Tsuari. Não era muito, mas era como se tivessem caminhado bastante. Só depois de chegar em frente da porta, Sebas falou como se ele finalmente tivesse tomado uma decisão. Eu não vou pedir desculpas por isso. Ele podia sentir Tsuari vacilar atrás dele. Mas é minha culpa que havia uma ordem para eliminá-la. Se tivesse sido mais cauteloso, isto não teria acontecido. Sebas-sama. Eu sou um servo fiel a Ais-sama e aos 41 seres supremos. Mesmo se uma situação similar ocorrer, eu vou seguir a sua ordem. Então, por favor, seja feliz entre os seres humanos. Eu vou pedir-lhe para permitir que Ais-sama pode manipular memórias, então eu vou perguntar se ele pode excluir todas as suas memórias ruins e seja feliz. Incluindo as memórias sobre você. De mim também. Nada de bom vai acontecer se você se lembrar de mim. E o que exatamente é bom para mim? Sebas sentiu uma forte vontade nas palavras de Tsuari, e se virou para encará-la. Sebas estava cara a cara com uma mulher que estava em lágrimas, mas tinha uma forte vontade em seus olhos. Ele vagamente pensou nas palavras para convencê-la. Nazarick era realmente um lugar incrível abençoado pelos seres supremos. No entanto, esse pensamento é limitado às criações dos 41 seres supremos e NPCs de Nazarick. Não era um lugar para os seres humanos sem talento, e sem talento não poderiam sobreviver. Também não era um lugar que aceitaria um ser fraco e inútil como Tsuari. Era impossível sem as bênçãos do mestre. Assim, Sebas falou. Eu lhe disse que será feliz entre outros seres humanos.
Minha felicidade é estar com Sebas-sama. Então, por favor, me leve com você. Sebas sentiu alguma simpatia por Tsuari. Você parece ter alegria, mesmo com as menores coisas, porque você está apenas pensando sobre o inferno que você passou. Porque ela tinha experimentado o pior, se sentia feliz, mesmo em uma condição inferior. Sebas tinha julgado assim, mas Tsuari recusou com um sorriso. Eu não acho que tenha sido um inferno. Eu poderia comer até que estivesse satisfeita, consegui um trabalho apropriado. Eu nasci e cresci em uma cidade pequena, a vida era difícil lá também. Por um momento, Tsuari parecia estar olhando distante antes de encarar Sebas novamente. Nós trabalhamos nossa terra, mesmo quando estávamos com fome, mas o senhor local levou a maioria dos nossos cultivos. Não foi o suficiente para nos alimentar. Além disso, nós éramos apenas brinquedos para ele. Mesmo quando eu estava gritando, ele me estuprava enquanto estava rindo. Enquanto estava rindo. Eu só estava. Eu entendo. Sebas abraçou Tsuari, que ria rigidamente, gentilmente passou os braços em volta de seus ombros. Naquele momento, podia sentir as lágrimas que fluíam como se tivesse aberto uma comporta. Não havia nenhuma maneira que ela tivesse experimentado e visto tudo o que tinha no mundo. Mas para Tsuari, o mundo humano era assim. Sebas estava pensando em sua mente. Qual seria a melhor alternativa? Houve apenas uma resposta. No entanto, havia também uma alta probabilidade de despertar a ira de seu mestre e, em seguida, ele teria que matar Tsuari. Há uma chance de que você venha a morrer. Se for pelas mãos de alguém que me salvou quando eu ia morrer lá, então. Sebas tomou uma decisão e preparou-se quando viu a expressão de Tsuari. Muito bem, Tsuari. Vou pedir a Aes-sama para levá-la a Nazarick. Obrigado. É um pouco cedo para me agradecer. Se ele me ordenar a matar você. Estou preparada. É isso, então. Sebas relaxou os braços e tentou se afastar, mas Tsuari não o deixou ir. Ela olhou para ele enquanto ele estava firmemente em suas roupas. Naqueles olhos havia traços de expectativa. Sebas tinha sua própria opinião, mas não pôde confirmar quais são essas expectativas. Além disso, havia algo para confirmar. Quero esclarecer uma coisa. Não tem nada para lamentar do mundo humano. Se você já quis voltar para lá, o fato de que ela vai para Nazarick não significa que ela nunca vai ver a sociedade humana novamente. Não havia nenhuma razão especial para aprisioná-la, mas isso não significa que há uma possibilidade de que ela sairia. Eu queria ver o meu irmão mais novo, mais uma vez. Mas particularmente não quero me lembrar do passado. Eu entendo. Aguarde nesta sala. Vou encontrar com a Aes-sama. O farei. Tsuari soltou Sebas e colocou os braços em volta do seu pescoço. Ignorando Sebas, que estava confuso sobre o que ela estava fazendo, ela ficou nas pontas dos dedos dos pés. Por um momento, os lábios de Tsuari e Sebas se juntaram. Foi apenas por um breve momento em que seus lábios macios se juntaram antes que Tsuari se afastasse. Foi eletrizante. Tsuari se afastava enquanto tocava os seus lábios com as suas mãos. Foi a minha primeira vez tendo um beijo feliz. Sebas não podia dizer nada, mas Tsuari sorriu feliz. Então eu vou esperar aqui. Por favor, tenha cuidado, Sebas-sama. Ah, sim. Eu vou cuidar disso rapidamente. Aconteceu alguma coisa. Seu rosto está vermelho. Foi a primeira coisa que Sebas ouviu quando ele voltou para o quarto. A menção de que seu rosto estava vermelho, o fez respirar fundo. Para não mostrar inconsistências em suas emoções, o que seria adequado para alguém que estava prestes a entrar em uma audiência com o mestre. Sebas pressionou sua mão esquerda, que inconscientemente tentou tocar seus lábios. Sebas pôs o rosto perfeito. Não é nada, Demiurgo-sama. Não há necessidade de usar sama para mim.
O mesmo vale para quando estamos de frente para o Ser Supremo, Ais-sama. E você, Cocytus? Não me importo. Sebas mostrou que ele entendia os dois guardiões. Depois de 5 minutos, o quarto foi distorcido. Quando a distorção acabou, alguém estava lá. Era Ais. Ele não estava usando o cajado de Ais ou Algovin que tinha há um momento atrás e Victim não estava. Sebas, Cocytus, Demiurgo e Solution. Os 4 no quarto dobraram os joelhos e se curvaram. Você fez bem em vir aqui. Ais foi para a parte de trás da mesa e sentou-se. Levante-se. Os 4 se levantaram para ver Ais, que parecia estar de bom humor. Agora, Demiurgo. Será que este incidente mostrou que você é muito cuidadoso? Jamais duvidei que Sebas não nos trairia por um segundo. Você é muito cauteloso. Por acaso não confirmamos isso na sala do trono em primeiro lugar? Peço desculpas pela preocupação. Para Ais-sama, estar disposto a seguir minha sugestão inútil, eu sou eternamente grato. Tudo bem. Mesmo eu cometo erros. Se eu sei que Demiurgo está oferecendo uma segunda opinião, posso estar tranquilo. Além disso, eu não sou uma pessoa intolerante para repreender algumas palavras de conselho. Ais partiu de Demiurgo, que estava curvando-se profundamente. Então nós precisamos falar sobre o que fazer com a mulher humana, Sebas. Sebas ficou tenso. Sim. Ele cuidadosamente examinou a expressão de Ais ao expressar suas palavras. O que você vai fazer com Tsuari? Um silêncio intermitente veio antes que a conversa continuasse. Vamos ver. Eu acho que eu mencionei que se você apenas deixasse ir, informações sobre Nazarick podem se espalhar. Demiurgo acenou antes de olhar para Ais. Isso seria o caso, Ais-sama. O que você pensa em fazer com ela? Eu vou manipular sua memória. Então, dar-lhe algum dinheiro e deixá-la em algum lugar apropriado. Ais-sama, eu acho que matá-la será a solução mais fácil. Solution se sentia como Demiurgo. De acordo com estas acusações, Ais afundou em pensamentos profundos, mais uma vez. Se 2 pessoas concordaram, pode ser decidido dessa forma. Sebas foi surpreendido dentro de si. Se o mestre tomar uma decisão, seria difícil revogá-la. Mesmo que seja perdoado por isso, ele vai perder todo o seu crédito diante de Demiurgo, Cocytus e Solution. Se ele mostrar seu desacordo descuidadamente, arriscaria ganhar o desprazer de Ais. Mas agora era o momento de falar. Sebas tentou oferecer uma opinião contrária a Demiurgo, mas não teve chance. Foi porque Ais falou antes que ele pudesse. Não há necessidade, Demiurgo. Eu não gosto de matar alguém sem uma razão séria. Mesmo que seja um homem fraco, não pode ser usado se eles estão mortos. Se eles estão vivos, eles sempre têm algum tipo de uso. Sebas reprimiu um suspiro de alívio. O destino de Tsuari ainda não foi decidido. Entretanto, ainda havia uma chance. Eu entendo, eu deveria deixá-la trabalhar em meu curral de criação. Oh, onde você estava criando suas quimeras? Falando nisso, elas são seguras para comer. Temos que trabalhar na produção de alimentos para Nazarick. Os olhos de Demiurgo evitaram olhar para Ais, que estava murmurando quimera carne. Não, quimera burger. E perambulou antes de retornar. A qualidade de sua carne está imprópria para ser utilizada para o consumo na gloriosa Nazarick. Demiurgo sorriu enquanto não o recomendava. Claro, agora estamos cuidando de gado morto e alimentando outros animais. Uma vez que seria difícil comer tudo, vamos moer primeiro. Canibalismo, certo? Suponho que eles são animais, depois de tudo. É como você diz, Ais-sama. Isso é o que os faz bonitos e engraçados. No entanto, eles são onívoros e comem coisas como o trigo também. Se não for pedir demais, posso pedir que me dê algum trigo que se adeque. Nosso estoque se esgotou. Eles são a fonte preciosa para os rolos.
Não podemos deixá-los com fome. Vamos ver. Sebas, antes de se retirar, compre um monte de trigo e envie para Demiurgo. Como quiser. Se se trata de grandes quantidades, eu gostaria de pedir numa loja e buscá-lo lá. O que eu farei para transferi-lo para Nazarick? Vamos ver. Shautear o Zaragati para mover tudo para Nazarick. Está tudo bem para você deixar todo o resto para mais tarde, Demiurge? Sim, vamos cuidar disto então. Demiurgo, a sua contribuição para Nazarick é a maior. Digna de louvor. Não há maior alegria para mim, Ais-sama. Suas palavras me dão mais força do que nunca. Bem, então. Tem certeza de que não está trabalhando demais? Eu vou chamá-lo cada vez que algo acontecer. Opere os currais de criação para os rolos, prepare-se para a criação do rei dos demônios, e várias outras questões importantes. Pergunto-me se o estás fazendo bem. Demiurgo sorriu feliz. Era um rosto verdadeiramente feliz, Sebas nunca o tinha visto antes. É uma grande honra que se preocupe comigo. Mas está tudo bem, meu trabalho só me traz alegria e não é muito. No entanto, se eu decidir que preciso de ajuda, eu a pedirei imediatamente. Que assim seja. Sebas pensou sobre a verdadeira identidade dos currais de criação de Demiurgo e franziu a testa para dentro. Como companheiro de Nazarick que servia aos seres supremos, ele sabia muito bem o que é Demiurgo. Não havia nenhuma maneira de operar um simples curral de criação. Mesmo que fosse um monstro híbrido que acabou de acontecer, de repente, um lampejo veio a Sebas. Ele podia adivinhar o que Demiurgo mantinha no curral de criação. Será que vai ficar tudo bem se a Tsuari for colocada lá? Demiurgo a protegeria fisicamente, mas a sua segurança mental não estaria garantida. A conversa entre Demiurgo e Ais pausou por um momento. Este era o momento para falar. Sebas tomou essa decisão e disse a seu mestre: Ais-sama. O que, Sebas? Se está tudo bem para você. Ele respirou fundo. Esta foi uma aposta. Uma aposta muito perigosa. Mas ele tinha que fazer. Eu estava pensando em ter trabalho para Tsuari na grande tumba de Nazarick. O silêncio se espalhou por todo o quarto e Ais perguntou a Sebas. No passado, eu fiz uma pergunta semelhante a Cocytus. Sebas, o que ganharíamos com isso? Sim, em primeiro lugar, ela é capaz de fazer as refeições. Atualmente, os únicos capazes de cozinhar é o chefe e o subchefe. Yuri é uma exceção. Seria benéfico para Nazarick ter outros que são capazes de cozinhar. Além disso, estabelecer a prioridade de um trabalho humano em Nazarick seria um benefício por si só. Se demonstrado que as criaturas inferiores como os seres humanos podem trabalhar para Nazarick. Eu entendo, Sebas. Ais terminou o discurso de Sebas sobre o quanto Tsuari seria útil para Nazarick. Sebas, eu entendo o que você está tentando dizer. Também estou preocupado que temos tão poucos com a capacidade de cozinhar. Mas Ais-sama, ela pode cozinhar algo digno de Nazarick. Sebas olhou para Demiurgo com olhos em forma de faca. Demiurgo simplesmente lhe devolveu com um sorriso. Bastardo, Sebas engoliu suas palavras. Ais o perdoou, mas Demiurgo não. Isso é provavelmente o porquê ele estar interferindo com Sebas sobre a questão do que fazer com Tsuari. Isso tem os seus méritos também. O que você acha, Sebas? Tsuari cozinha principalmente refeições caseiras. Dizer se é adequado para Nazarick. Eu não posso dar uma resposta concreta. Refeições caseiras. Duvido que uma batata cozida será apropriado para Nazarick. Eu acho que Demiurgo está cego neste momento. Talvez ela só possa cozinhar refeições caseiras, neste momento, mas o chefe pode ensinar. Temos de olhar para investimentos de longo prazo. Então por que não tê-la para ajudar em meus currais de criação? Moer toda essa carne também é uma tarefa difícil. Ais observava a cena barulhenta calmamente.
Além deles, ele podia ver cenas do passado se desenrolando. Os fantasmas de seus criadores, as ilusões do passado. Ouros negros, ouros negros, ouros negros. Então, onde é que vamos hoje? Para os gigantes de fogo. Para os dragões de gelo. Ah! Hubert-san, você não se lembra de que algumas pessoas precisam do dropraro do chefe gigante do fogo, Surt? Surt é um gigante de fogo da mitologia nórdica. Parece-me que Toshmi-sama é o único que não se lembra de que há pessoas que têm de matar o dragão do gelo para cumprir as suas exigências de subida de classe. Isso pode ser, mas Yamaiko-san precisa do dropraro para encantar um item. Não, não particularmente. Você quer dizer a chama do início? Então você precisaria do gelo do princípio também. Vamos pro dragão de gelo. Obrigado a todos os itens de caixa, tem uma alta taxa de drop agora. Em comparação com os dragões, Surt tem uma taxa de drop menor, então vamos deixá-lo fora do caminho em primeiro lugar. Então eu vou comprar o item de caixa agora. Mas... E se a gente for para alguns monstros eróticos como sucubus? Cale a boca, irmãozinho. Se se trata de monstros demoníacos, eu quero ir encontrar os chefes dos 7 pecados capitais. É claro que precisaria de mais preparativos. Toque-me-sama, pare de tentar jogar isso sozinho. Tendo em conta os membros que temos agora, é mais eficiente buscar os dragões de gelo. Não, isto não é sobre quem está jogando sozinho, Hubert-san. Quando é que você esteve preocupado com a eficiência? Podem o mago e o guerreiro parar de lutar. Eles eram assim desde o início. Desde que os convidamos a se unir à guilda. Para estar falando com esse estranho, Pink/Flash, Toshmi-san é valente. Chiapot-san, pero Ronshino-san, eu deveria usar a autoridade de Guildmaster para o saque sem uma arma. Será que alguma guilda colocou o guia para os senhores dos 7 pecados capitais antes? Eles derrotaram Pride, acabam de ser enviados hoje. Eles dizem que um elemento de classe mundial cairá depois de derrotar os 7, uma vez que são ameaças de classe mundial. Sucubus é um demônio mulher que invade sonhos para fazer amor. Falando de itens de classe mundial, por que não usamos Calroikstone para fazer um núcleo de golem? No Ubu-san, não deveríamos nos concentrar nas armas. Fazer armaduras também não é ruim. Não devemos pensar um pouco mais sobre isso. Já que é apenas um elemento que podemos pedir ao GM, devemos considerar um pouco mais. Não é assim. Momonga-san. Eu sei como obter mais Calroikstone, mas ia gastar muitos minerais das acetes minas ocultas. Para não ser capaz de, pelo menos, possuir 2 de todos eles, é uma dor de cabeça. Sim, desde que diferentes guildas possuem diferentes partes da mina, não podemos obtê-lo de volta depois de usá-lo. Não é que eles vão apenas sentar enquanto nós levamos um de cada vez. E sobre o vazamento desta informação em um lugar como Trinity. Alguns são obrigados a fazê-lo com cobiça e vêm correndo para ele. Podemos atacar quando eles estiverem cansados de lutar uns contra os outros. Você quer vender as informações para a aliança, e, assim, fazê-los lutar entre si. Você realmente é um estrategista, Punitomo-san. Falando da aliança, parece ter eclodido outro plano contra eles. Que? Por quê? Parece que roubaram um elemento de classe mundial de uma guilda e agora estão realmente irritados com eles. A cara, embora eu acredite que uma aliança entre as guildas como da última vez vai ser difícil. Então você pode decidir, Momonga-san. Isso soa bem, Guildmaster. O que você quer fazer? Desculpe, eu não estava prestando atenção. O que estávamos falando? Nós vamos com o voto como da última vez. Sem objeção. Eu também. Então, uma moeda de ouro para votar em Hubert-san. Moeda de ouro velho para votar em Toshmi-sama. Agora eles estão lançando os seus planos para vocês.
Ouros negros, ouros negros, ouros negros. Fiquem quietos. Vocês estão diante de Aissama. Era como se Cocitus tivesse jogado água fria sobre eles. Eles olharam para Ais e a cor dos seus rostos mudou. Era impossível ler qualquer emoção da chama vermelha que iluminava suas órbitas vazias, mas podia sentir algo forte vindo de seu olhar. Ambos agiram antes que uma repreensão forte viesse. Eu cometi um erro grave na frente de Aissama. Eu não tenho nenhuma desculpa para este comportamento pobre. A reação que receberam foi incompreensível. Ha 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 ha. O riso brilhante ecoou por toda a sala. Um riso muito feliz e brilhante. Sebas, Solucion, Demiurgo, Cocitus, ninguém conseguia se lembrar de Ais rindo tão feliz e piscaram surpresos. Claro, claro, vocês estão perdoados. É isso. Uma briga como essa. Ha ha ha. Sebas não tinha ideia do que tinha acontecido com Ais naquele momento, mas deixou escapar um suspiro de alívio. Ha ha ha, habilidade passiva ativada. Seu mestre voltou a um estado de espírito calmo como uma marionete cujas cordas tinham sido cortadas. Mas todos compartilhavam a ideia de que Ais estava de bom humor. Ais falou com Sebas com um tom brilhante. Sebas, eu entendo o que você está falando, mas para um ser humano estar em Nazarick. Muito bem, eu vou vê-la antes de decidir. Traga-a. Sim. Oh, sim. Como o senhor ordenar. Sebas ficou intrigado com as estranhas ordens de Ais, mas trouxe Tsuari imediatamente. Ais-sama, eu a trouxe. Bom trabalho trazendo-a. De repente, Ais se inclinou para a frente em sua cadeira. A maneira como ele estudou Tsuari era peculiar. Perguntava-se se ele não gostava. Sebas olhou para Tsuari. Não havia nada de diferente nela desde antes e não conseguia entender por que seu mestre de repente a tratava dessa forma. Parece a mesma coisa. O pequeno murmúrio vazou, provavelmente não foi intencional. Bem-vinda, Tsuari. Vou lembrá-la que não repito duas vezes. É porque eu respeito as escolhas, mesmo que o resultado seja ruim. Agora, se você entendeu isso, eu vou fazer a minha pergunta. Tudo isso acabará se você mentir e também acabará se não for a resposta que eu estou procurando. Sebas ouviu Tsuari engolir a saliva. Com este tipo de ameaça, era impossível saber o que ia acontecer a seguir. Então, qual é o seu verdadeiro nome? Sebas não conseguia entender a intenção da pergunta. Por que pedir uma coisa dessas? Sebas podia ver seus olhos correndo de um lado para o outro. Sua atitude contou toda a história. Por favor, responda honestamente. Sebas orou em seu coração. Se fosse algo que ela não contou sequer a ele, algo sobre o seu nome real. Mesmo assim, mentir para o mestre apenas iria agravar a situação. O silêncio continuou, e depois de algum tempo, Tsuari respondeu suavemente, parecia um mosquito zumbido. Tsuari. Tsuareninia. Sobrenome. É Tsuareninia Beiron. Eu vejo. Eu vejo. Então eu vou perguntar de novo, Tsuareninia. Você quer viver na grande tumba de Nazarick, em um lugar onde eu mando em ti? A grande tumba de Nazarick não é um lugar onde vivem humanos. Eu não quero dizer que seja impossível para eles viverem lá, mas não há simplesmente nenhuma coisa como seres humanos que vivem lá, então eu não sei se é um lugar apropriado para você. Se você quiser, eu posso dar-lhe uma soma considerável de dinheiro e você poderia viver feliz entre outros seres humanos. Era uma oferta quase desnecessariamente generosa, mas Tsuari não hesita por um momento para responder. Eu quero viver com Sebas-sama. Ais balançou a cabeça lentamente, e chama das suas órbitas foram enfraquecidas. Muito bem, então. Preste atenção em mim, meus servos fiéis. Todos baixaram a cabeça e Tsuari os seguiu. De agora em diante, vou proteger Tsuari sob o nome de Aizo Algovo. Eu também posso te tratar como uma convidada da grande tumba de Nazarick se você quiser.
Obrigado, mas eu gostaria de trabalhar com Sebas-sama. Se é isso que você quer, então você vai estar sob o comando direto de Sebas como uma trabalhadora temporária. Sebas, lhe dê um trabalho apropriado. Além disso, para as Pleiades, mudem o sistema de Sistema Six Star para Sistema Seven Sister, e consequentemente mudem o líder, não o entregaremos a ela e Yuri Alpha será a líder temporária. Solução curvou-se profundamente. E que todo mundo na grande tumba de Nazarick saiba que Tsuareninia é protegida sob o nome de Aizo Algovon, para não mencionar que ela será uma companheira também. Todos, menos Aiz e Tsuari, se curvarão. Existe alguma objeção, Demiurgo? Eu não tenho nenhuma. Sua palavra é lei na grande tumba de Nazarick. No entanto, eu acho que haverá aqueles que não podem entender por que deixar que um ser humano esteja nesta terra abençoada. O que vou dizer a eles? Estritamente falando, a irmã mais nova de Yamaiko-sama, Akemi-sama, era uma elfa negra, mas ela acolheu Nazarick. O fato de que ela é um ser humano, não acho que haja muita diferença. Ais olhou Solution antes de prosseguir. Se esse não fosse o caso, provavelmente teríamos de levar alguém mais jovem. Eu não tenho certeza se um imortal se qualifica como um ser humano. Isso pode ser verdade, Solution. Bem, Demiurgo, anunciei a minha decisão. Se alguém se opuser, diga-lhe para vir para mim e explicarei pessoalmente. Como quiser. Não tenho mais perguntas. Então eu vou confirmar tudo. Vamos começar a nos retirarmos da mansão. Todos os guardiões designados para a mansão retornem imediatamente para Nazarick. Sebas e Solution amarrem todas as pontas soltas na capital e Demiurgo transferirá o trigo. Assim que tudo estiver pronto enviarei Chalutiar para usar Gat. Alguma pergunta? Todo mundo se curvou em silêncio e Tsuari fez o mesmo depois de observá-los. Então Sebas. O que você vai fazer com Tsuari? Você vai voltar com ela, ou devo levá-la comigo? Eu acho que deixá-la ficar comigo iria provocar o mínimo de inconveniência. Muito bem então Sebas. Solution reúna todos os guardiões. Vou voltar com eles para Nazarick. Como quiser. Depois de ver os três saírem, Demiurgo perguntou. Você sabia dela desde o início? Ais levantou-se lentamente, sem responder. Ele se virou para a parede, como se alguém estivesse lá e, finalmente, abriu a boca. Demiurgo, acho que um favor deve ser pago com outro favor, e um olho por olho também se aplica às dívidas que devo a outros. Ais puxou um livro a partir do ar. O livro tinha uma capa de couro e foi fechado com um arame de metal. Ele foi muito mal feito para realmente ser chamado de um livro. Há algumas partes que o chefe bibliotecário traduziu, mas este é o original. Isto é um diário que expressa a raiva de um jovem, que tinha uma irmã mais velha levada por alguns nobres. Havia bons irmãos em uma aldeia. Seus pais morreram quando eles eram jovens, mas eles sobreviveram por confiar um no outro. Mas a irmã mais velha foi levada por um nobre. Um nobre que não tinha nada, além de maus rumores sobre ele. Se a irmã mais velha tivesse sido capaz de viver feliz, o irmão mais novo podia suportar a separação, mas o irmão mais novo podia adivinhar o que aconteceria depois dos rumores que tinha ouvido. Sua irmã mais velha seria tratada como um brinquedo e seria abandonada como lixo uma vez que se cansasse dela. Essa era a verdade e o irmão mais novo deixou a aldeia para encontrar uma maneira de salvar sua irmã mais velha, porque ninguém na aldeia tinha tentado ajudá-lo. Logo, o irmão mais novo percebeu que ele tinha um talento para a magia e tentou ficar mais forte para salvar sua irmã. No entanto, ele morreu antes que pudesse cumprir seu objetivo. A página com uma frase curta foi a última página do diário. Tratasse de um novo companheiro na missão de apanhar ervas, ele elogiou dois aventureiros chamados Momon e Nabi. Graças a este diário, eu aprendi muito sobre este mundo. Esta é a minha dívida. Eu vou pagar minha dívida com ele, com sua irmã.
Ais guardou o diário cujas cores tinham começado a desaparecer devido à sua idade. Então eu tenho um pedido a fazer, Ais-sama. O que há, Demiurgo? Encontrei uma informação estranha a partir dos relatórios de Sebas. Eu quero tempo para investigar mais profundamente. Há algum problema? Eu tenho um lugar que eu quero conferir e espero que eu possa fazer no tempo que você voltou, mas não posso dizer com certeza que eu consigo encontrar o lugar primeiro. Eu sei que é uma pena desperdiçar o seu tempo, mas, por favor, concede-me uma pausa. Ais tranquilizou Demiurgo com uma expressão brilhante. Não importa, Demiurgo. Certamente você está agindo em nome de Nazarick. Como não podemos não esperar em tais circunstâncias? Vá, Demiurgo. Eu sou eternamente grato. Parte 2. Mês de fogo baixo, 9º mês, 4º dia, 15 horas e 1 minuto. O sol raiou e o dia agitado de Solução e Sebas começou novamente. A razão de estarem tão ocupados era simples. Teria sido fácil para eles deixar o reino sem dizer uma palavra, mas, no entanto, todas as conexões e contatos que se acumularam teriam ido para o lixo. Assim, eles agiram como se estivessem voltando para o Império. Com Solução ao seu lado, Sebas trocou saudações com todos os principais comerciantes e membros da aliança com o qual eles estavam familiarizados. Obviamente, a conversa não terminou em desejos de despedida. Era óbvio que as pessoas queriam deixar uma boa impressão para futuros negócios, para não mencionar ter a oportunidade de falar com uma beleza como Solução. Como resultado, cada despedida levou mais de 30 minutos e o dia se estendeu. Levou muito tempo, mas o processo de mover todo o armazenamento de trigo está completo. Parece que podemos voltar a Nazarick sem nenhum problema agora. Em suas palavras, Solução parecia um raio de felicidade. Sebas sentiu que ela estava mais feliz por ter completado as ordens do mestre antes de voltar para a grande tumba. Como Sebas foi encarregado de recolher informações no reino, não havia muitas oportunidades para a Solução sentir-se que estava desempenhando as suas funções corretamente. Pelo menos as despedidas eram trabalho de Solução e tinha que parecer que estava no comando. Com seu forte sentimento de satisfação, quase parecia que estava cantarolando de alegria. Como consequência, de verdade, porque estava de tão bom humor ao falar com os comerciantes, que Sebas foi capaz de negociar vários acordos favoráveis, tais como a extensão de cotas de armazenamento porque eles tinham comprado grandes quantidades de trigo. Há benefícios em ser tão linda. Sebas pensou isso enquanto ele amarrava os cavalos nos estábulos e caminhava em direção à porta da frente com a Solução. Em pé na frente da porta, Sebas colocou a chave na fechadura. Ele girou a chave, como fizera muitas vezes, mas não havia nenhum clique de desbloqueio. Sebas franziu a testa, surpreso, olhou nos olhos de Solução. A porta não está fechada. Com um pequeno empurrão, a porta se abriu. A única outra pessoa na casa era Tsuari, mas não havia nenhuma maneira que ela sair sozinha. Há vários aranhões ao redor do buraco da fechadura. Há uma grande possibilidade de que alguém forçou a fechadura. Antes de Solução terminar a frase, Sebas golpeou a porta. Ele não acreditava que havia alguma armadilha, e mesmo se tivesse, ele estaria quebrando-as agora. A mansão estava vazia, já que tudo tinha sido limpo. Configurou suas capacidades de detecção ao máximo, analisando o lugar procurando Tsuari, mas não sentiu nada. Tsuari! Tsuari! Você está aqui! Ele gritou enquanto ele procurava pela mansão. Ele tinha procurado em cada esquina, mas não havia nenhum rastro. Era quase como se ele nunca existisse em primeiro lugar. Alguém definitivamente esteve aqui. Dado que não há cheiro de sangue, ela deve ter sido sequestrada. Então, quais são as suas exigências? Sebas cerrou o punho firmemente. Estava zangado consigo mesmo, descuidadamente deixou Tsuari sozinha em casa.
Por uma questão óbvia, ele estava preocupado em deixar Tsuari sozinha. Após seu encontro com a organização clandestina, ele sabia que haveria problemas mais tarde. No entanto, ele ainda a deixou em casa por causa de seu trauma, medo do mundo de estranhos. A única razão pela qual ela não agiu desse modo enquanto ela encarava os guardiões era porque nenhum parecia ser um ser humano. A reação de Tsuari na época era muito normal, diferente de uma pessoa que se encontrava com um monstro. Mesmo Tsuari poderia ter sido deixada na carruagem, mas Sebas queria evitar possíveis complicações, assim deixou Tsuari em casa. Porque o prostíbulo destruído precisaria de tempo para se restaurar e dado que levaria algum tempo para planejar um ataque, Sebas tinha assumido que os donos do bordel destruído precisariam de mais tempo para se reagrupar antes de tentarem se vingar. Foi um erro de cálculo desastroso, mas já era tarde demais. Enquanto ele caminhava rapidamente pelo corredor, ele ouviu o chamado de Solution na sala de recepção. Sebas-sama, aqui. Você encontrou algo Solution? Não havia maneira de fazê-lo, mas Sebas queria verificar agora. No entanto, com esperança, ele entrou no quarto para ver Solution segurando um pedaço de pergaminho. Algo parece estar escrito aqui. Por favor, permita-me. Mesmo antes de ele Solution terminar a sua frase, ele pegou o pergaminho. Usando um objeto mágico para ler o conteúdo, ele amassou o pergaminho de raiva. Sequestrada. Vou segui-los e salvá-la. Parece um curso racional de ação. Os olhos de Sebas se arregalaram e ele não esperava que Solution concordaria. No entanto, Aes-sama nos mandou voltar para Nazarick. Não devemos dar prioridade a isso. Mas ele não disse sem Tsuari. Sebas-sama. Se você agir por sua própria conta novamente, será um incidente maior desta vez. Além disso, como você vai encontrá-la? Eles convenientemente deixaram a hora e o lugar para nos encontrarmos. Parece que eles pertenciam ao mesmo grupo criminoso do dono do bordel que eu destruí. Já vejo. No entanto, eu ainda tenho que enviar um relatório para Aes-sama antes que ele parta. Se não tivesse tocado no bordel em primeiro lugar, isso não teria acontecido. Isso vai contra ordens de Aes-sama para não chamar atenção. Sebas-sama, se você agir de forma imprudente novamente, isso significará que desobedeceu novamente. Além disso, você esqueceu as palavras anteriores de Aes-sama. Foi uma resposta comovente, especialmente considerando quem tinha garantido proteger Tsuari. Por favor, diga a Aes-sama que ela foi sequestrada e estou à espera de instruções. Parte 3. Mês de fogo baixo, 9º mês, dia 4, 15 horas e 15 minutos. Cantarolando com prazer, Albedo colocou a linha na agulha. Ela empurrou a agulha passando e puxando. Depois de repetir isso uma centena de vezes, ela tinha feito um pano preto sobre uma figura branca. Em seguida, ele encheu a figura branca e assumiu uma forma mais esférica. Olhando para a boneca quase completa, Albedo sorriu suavemente. Era o sorriso gentil de uma deusa cheia de misericórdia e amor. Muito bem. A cabeça de Aes-sama está completa. Ela fechou o punho com satisfação e acariciou a cabeça de sua boneca artesanal. Tinha a aparência de um crânio e pequenos pedaços de pano tinham sido preparados para se tornarem seus olhos e boca, dando uma olhada geral. Se Ais o ver, definitivamente, se sentiria constrangido. Então, o seguinte é o corpo. Gentilmente, ela colocou o crânio de pelúcia em um canto de sua mesa e se levantou para pegar outro carretel de linha branca. Este era o quarto de Albedo. Originalmente, seu quarto era a sala do trono, então não havia nada como um apartamento privado. No entanto, Ais atribuído um quarto dos 41 seres supremos para que seu trabalho como supervisora dos guardiões não fosse afetado. Assim como o quarto de Ais, o quarto de Albedo era grande. Albedo não tinha muitos pertences com ela, então originalmente o quarto parecia um pouco desolado e vazio.
No entanto, depois de passar 2 meses nele, era outra história. Uma razão para isso era o armário que Albedo estava prestes a abrir. Era uma sala cheia de ices. Ela tinha feito tudo por si só. As bonecas tinham a forma de ice e tinham diferentes poses. Alguns eram travesseiros de corpo inteiro e alguns eram animais de pelúcia em miniatura. Este era o espaço secreto de Albedo, e nem mesmo as empregadas domésticas que vieram para fazer a limpeza foram autorizadas a dar uma olhada dentro. A sala tinha sido chamada de a Sala de Harém. Cujujuju. Albedo saltou fazendo barulhos estranhos. Em seguida, ela bateu as asas de sua cintura e voou em frente em uma até o travesseiro de ice. Era semelhante a um equipamento de rugby. Ainda abraçando o travesseiro, Albedo rolou no chão. Não doeu, já que havia outros ices debaixo. Ela firmando-se no meio de 3 almofadas de ice, ela riu de maneira estranha. Cujujujuju, o novo travesseiro feito a partir de lençóis de ice-sama. Em outras palavras, eu estou dormindo com ele diretamente. Cujujuju. Albedo escondeu o rosto no travesseiro e cheirou furiosamente. Sim, cheiro. Era uma voz muito triste. Se alguém ouvisse, provavelmente ia se sentir muito mal por ela. Já que Ais era um morto-vivo, ele não precisava de sono e ossos não tinham um cheiro particular. O corpo é lavado para remover a poeira ou sangue, mas seu corpo não está excretando qualquer coisa que poderia ser um cheiro. HM. Este é, talvez, Ais-sama. No entanto, para uma donzela apaixonada como Albedo, era possível sentir até mesmo o menor aroma de Ais. Apesar de ter sido discutível se era sua própria imaginação. Snort, sniff, sniff. Pela maneira como ela enterrou o rosto no travesseiro e cheirava repetidamente, deu a impressão de ser uma pervertida e não a supervisora dos guardiões. Ah, eu estou tão feliz. Como a supervisora dos guardiões, Albedo tinha muitas tarefas para cuidar. Estas incluíam a colocação dos soldados, a construção de uma rede de defesa, revisão de manutenção dentro de Nazarick, e tudo que era relativo à Sala do Trono. Havia muito trabalho como que para quebrar as costas de um camelo. Por isso, foi especialmente importante que ela venha aqui para recarregar e se sentir feliz novamente. Oh, quero ver novamente a Ais-sama. Eu quero ver novamente a Ais-sama. Oh, eu vê-lo novamente. Albedo descarregou seu ciúme de Narberal, que tinha saído de viagem com Ais, enquanto segurando firmemente o travesseiro. Nesse momento, Albedo. Ela ficou de pé rigidamente. Ela conferiu ao redor, enquanto suava frio antes de perceber que era uma voz que veio com magia. Ais-sama. A que devo o prazer? Eu só ouvi isso de Sebas, não, de uma mensagem de Solution. A menina que Sebas pegou, Tsuari, foi raptada. Forme uma equipe adequada para prestar apoio a Sebas. Albedo lembrou de Tsuari quando Ais a mencionou. Ele tinha assumido a identidade de Momon e tinha deixado Errantel imediatamente, mas Demiurgo, que tinha permanecido, tinha dito vagamente os detalhes sobre o assunto. Por favor, perdoe a minha grosseria por questionar sua grande ordem, mas vale a pena formar um grupo para salvar somente um ser insignificante como um ser humano. Eu entenderia se eu tivesse a ver com aqueles que interferirão com Chaotiar, mas... Não, eles provavelmente não estão relacionadas com Chaotiar. Desta vez parece ser uma organização criminosa à espreita no reino. Então, mais uma razão. Albedo. Eu jurei proteger Tsuari sob o nome Ais ou Algovo. Você entende o que isso significa? A atmosfera mudou completamente. Um sentimento de raiva ardente pode ser sentido por toda a sala e Albedo só podia emitir um som abafado. Você entendeu? Certo. Eu jurei protegê-la com o meu próprio nome. E ela foi sequestrada, apesar disso. Isto é um insulto ao meu nome e todos os outros na aliança. Não há desculpa, mesmo que eles não sabiam.
De repente a raiva diminuiu no final da frase. Provavelmente suas emoções tinham sido eliminadas, uma vez que tinha ultrapassado um certo limite. Sinto muito. Parece muito incomodá-la com essa escória. Perdoe-me, Albedo. Devido ao tom de arrependimento de seu mestre, ela finalmente foi capaz de se acalmar o suficiente para falar. A ira do Ser Supremo a tinha afetado, mesmo que não fosse voltada diretamente para ela. E não há nada pelo qual a Sama tenha que se desculpar. Albedo curvou-se, mesmo quando não havia ninguém em pé na frente dela. Então eu te encarrego disto, Albedo. Resgate Tsuari e Lesa. Eu vou fazer o que ordena. Enquanto eu faço, eu vou ter certeza de exterminar os vermes que o incomodarão. Então eu deixo-o em suas mãos. A propósito, Demiurgo deve continuar em Nazarick para receber o carregamento de trigo. Ele será responsável. Irei eu mesma. Não, Albedo. Você deve proteger Nazarick. Envie Demiurgo. Também se certifique de que a sua identidade não seja revelada. Vou deixar este assunto do reino para você e Demiurgo. Sejam cautelosos. Entendido. A mensagem terminou e o silêncio voltou. Albedo levantou-se devagar e começou a deixar de lado os travesseiros. Mas eu realmente não entendo. Os olhos de Albedo pareciam estranhamente rígidos. Ela olhou em direção a um canto da sala. A razão de não deixar qualquer dama entrar no quarto, era de que monopolizar bonecas de Aizy para que ninguém pudesse tocá-las. Mas havia também uma outra razão. Foi devido à bandeira bordada com o emblema da Aizo Algoven. A bandeira, que deveria ser visível logo que alguém entrasse na sala, estava amassada em um canto da sala. Não havia nenhum sinal de admiração e respeito por ela, só o ódio e a hostilidade. Aizo Algoven. Que absurdo! Em vez da bandeira de Aizo Algoven, Albedo tinha levantado uma bandeira gigantesca diferente em seu lugar. Uma bandeira tão grande, que parecia ser uma cortina de ópera. A grande tumba de Nazarick é só sua. Eu, Albedo, unicamente desejo servir. Ah, um dia, eu gostaria de ouvir o seu grande nome novamente.